Aleluia. Gostaria de estar compartilhando a passagem com os irmãos que se encontra em um dos livros poéticos escrito por Salomão, Eclesiastes, capítulo 3. Aleluia. E vou estar lendo alguns versículos. Aleluias. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para mim poder estar ministrando e não sabia onde estar falando, né? Porque são tantas passagens na Bíblia. E aí Deus falou sobre o tempo, né? E é sobre isso que eu quero estar falando. Eclesiastes capítulo 3. O verso primeiro vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado. Verso 4 agora: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Verso 6: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. E o último verso agora, verso 14, vai dizer assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Durará? Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome santo do nosso Deus. Aleluias. Quando falamos de tempo, muitas das vezes pensamos do nosso tempo do dia normal que a gente é acostumado a conviver. Se nós procurar a pesquisar e tentar entender, o homem tem um tempo chamado Cronos, que é o tempo da hora, é o tempo que nós, olhamos aqui na Terra para nos orientar no dia a dia, Nós sabemos que o dia tem 24 horas, Então nós somos orientados por esse tempo. Todos que trabalham, grande parte trabalhar 7 horas da manhã e às 5 horas vai embora. Meio-dia almoça, faz 1 hora de almoço. Então tudo isso é necessário o tempo Cronos para que nós possamos ser orientados. Às vezes também aqueles que procuram tomar remédio, é necessário colocar a hora que você vai tomar o remédio, e coloca, quem sabe, um despertador, e no momento que o despertador desperta, você vai e toma o remédio, Minha esposa mesmo, está tomando o remédio, e o que ela faz? É 3 vezes ao dia. Então ela divide 24 por 3, quem é bom de tabuada aí? 24 dividido por 3, 8, aleluia. Então em 8 horas ela toma esse remédio, e para não errar, o que ela faz? Ela agenda, marca no celular dela para despertar em 8 horas. Então esse tempo nós usamos aqui na terra, é um tempo que nós sabemos a hora que começa e a hora que termina. Quando nós levantamos, o dia já está claro. Aqueles que levantam cedo, olha lá, o sol está nascendo, é umas 6 horas já hoje dia, e o sol vai se pondo já praticamente 7, 8 horas, porque agora está demorando mais o sol se pôr. Então nós somos orientados por esse tempo, somos acostumados por esse tempo, e muitas das vezes, quando nós olhamos para aquilo que Deus faz, nós confundimos esse tempo do homem com o tempo de Deus. E o tempo de Deus é chamado de Kairos, É um tempo que Deus tem um controle. Se a gente observar, Deus não precisa de tempo, Porque Deus, Ele faz
na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então não necessita de um tempo. Se eu e você for fazer alguma coisa, as mulheres que for cozinhar alguma coisa, ela sabe o tempo que vai levar aquele alimento para ser cozido. Mas Deus, se Ele quer cozinhar algo, Ele só fala: esteja pronto, está pronto. Não tem tempo. Então para Deus não necessita de tempo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que vocês entendam, como eu li no último versículo de Eclesiastes, lá onde eu li, versículo 14, o que lá está dizendo? O que Deus faz durará eternamente, ou seja, não precisa de tempo, porque o que Deus faz é eterno. Então o que Deus faz durará eternamente, e não necessita acrescentar e nem tirar, porque o que Deus faz é perfeito. Aleluias. E como eu disse para a igreja, muitas das vezes nós confundimos isso, e às vezes fazemos uma campanha, ou às vezes buscamos por um certo milagre, às vezes clamamos, oramos e queremos que Deus faça conforme o nosso tempo, e esquecemos que Deus tem o tempo dele, tem a forma dele, tem o jeito dele. E o interessante é que se Deus fosse fazer conforme o tempo dele, conforme o nosso tempo, nós ia entender que o nosso tempo, uma hora aquilo ia acabar, porque o nosso tempo acaba, o nosso tempo termina, o nosso tempo tem começo e tem fim, como eu li em Eclesiastes, ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. Mas o de Deus é eterno, o que Deus faz é eterno. Aleluias. E para que vocês entendam melhor ainda o que Deus quer dizer nesta noite, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui, alguém que tem buscado por um certo milagre, alguém que tem buscado por uma causa difícil, e às vezes aquilo não está acontecendo no seu tempo, e você fala: não vai mais acontecer. Mas para Deus, um ano é como se fosse um dia, e um dia como se fosse um ano. Para Deus não existe tempo. O que Ele quiser fazer, Ele faz agora, Ele faz amanhã, Ele faz depois. E como eu disse, Eclesiastes diz que é o tempo de nascer e o tempo de morrer. Mas o tempo do homem, como eu disse, tem começo, mas tem fim. E se a gente lembrar lá em João 11, todos conhecem a passagem, quando Lázaro está doente, aí Jesus fala: não é chegado, né, essa enfermidade não é para a morte, mas sim é para a glória de Deus. Naquele momento, Jesus vai lá, Lázaro já está morto, já está fedendo, Jesus vai lá, ressuscita ele. Mas só que Lázaro, ele estava vivendo no tempo do homem. Eu e você vivemos no tempo do homem. Nós temos tempo de nascer e o tempo de morrer. E todos conhecem a passagem. Passando um certo tempo, o que vai acontecer com Lázaro? Para quem não sabe, ele morre. E aí Jesus não ressuscita ele mais. Por quê? O ser humano nasce e morre. Mas com Deus é diferente. Nas coisas celestiais é diferente. Aleluias. Na coisa celestial é diferente. Para nós, o tempo do homem, o tempo de Lázaro, ele morreu, acabou o tempo. Mas ele com certeza estava eterno com Jesus. Conosco da mesma forma, o nosso tempo aqui na terra vai acabar, vai se findar, vai terminar. Mas eu creio que eu e você vamos continuar o nosso tempo lá com Deus. Aleluias. Mas para que isso aconteça é necessário que eu e você esteja na posição do Senhor, que eu e você continue caminhando com Jesus. Aleluias. Continue fazendo a vontade dele, porque não adianta nada eu buscar granjear, e quando chegar Jesus, cadê? Não tenho nada. As coisas que eu conquistei foi só aqui da terra. Eu só busquei para mim aqui na terra, mas as coisas celestiais eu deixei de buscar. Porque muitas das vezes nós somos frustrados pelo tempo, porque tudo nós calculamos com o tempo. Eu mesmo sou assim. Quando eu estou livre em casa, eu falo: isso, esse tempo eu vou fazer isso, esse tempo eu vou fazer aquilo, esse tempo, e às vezes não dá tempo de fazer nada, faço a metade do serviço. Porque o tempo, se você observar, parece que o tempo está sendo abreviado. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o tempo será abreviado, e parece que é assim.
Não sei se é só eu que estou sentindo isso, mas parece que o tempo está encurtando. O dia passa tão rápido assim que antigamente eu reclamava, eu falava assim, meu Deus, o tempo do trabalho não vai, né, não acaba, né, eu trabalho tanto e não acaba, mas hoje em dia parece que o tempo voa. Parece que você levanta, vai trabalhar e já está voltando para casa de novo e vai ter que dormir para ir trabalhar de novo. Aleluias. Isso é prova que o dia do Senhor está vindo, está próximo. Logo, logo irá buscar eu e você. Então não há tempo de eu brincar, nem você brincar. Não há tempo de eu ficar em dois pensamentos, cochilando. Não há tempo de eu ficar em cima do muro. Não há tempo de eu ficar esperando, quando a minha vida melhorar eu vou servir ao Senhor, quando eu parar disso eu vou servir ao Senhor. Não, eu tenho que viver um pouquinho do mundo para depois eu servir o Senhor. Não há tempo para isso. Aleluias. A parábola do filho pródigo, teve tempo ainda de ele voltar, e o pai estava de braços abertos. Aleluias. O pai sempre vai estar de braço aberto para mim e para você. Mas será que vai dar tempo de eu e você voltar para os braços do pai? Aleluias. Será que no meio do caminho eu e você não pode a nossa vida ser ceifada? Porque hoje em dia, como tem um ditado e é a pura realidade, para morrer só basta estar vivo. Quantas pessoas têm sido mortas por coisas bobas, coisas, né, tão assim que a gente insignificante, que tem pessoas tirando a vida da outra. Aleluias. Mas graças ao Senhor, Ele tem cuidado de mim e de você. Aleluias. E por falar em tempo, a Bíblia vai dizer, em uma das passagens do Evangelho, que um certo momento, Jesus ele estava pregando por toda a cidade, e por ele estar fazendo a vontade de Deus, está levando o evangelho dele, está pregoando, ensinando aos discípulos, e muitos milagres acontecendo. Vai dizer que alguns daqueles homens da lei, doutores da lei, começou a perseguir, tentando matar Jesus, tentando pegar Jesus encurralado. E uma das passagens vai dizer que um certo momento Jesus se sente encurralado, e ali as pessoas, aqueles homens falaram, agora eu pego Jesus, agora eu vou prender Jesus. Mas a passagem vai dizer que Jesus saiu de fininha, e se não me falha a memória, o texto vai dizer que não era chegada a hora ainda de Jesus de ser preso. Então não era o tempo de Jesus ser preso. Aleluias. Porque Deus ele tem um tempo certo para fazer as coisas certas, para acontecer conforme Ele quer. Então naquele momento Jesus ainda tinha que fazer algumas coisas a mais, e na minha vida não é diferente, nem na sua. Às vezes tem certas coisas que ainda não estão acontecendo, porque ainda não é o tempo. Tem um tempo certo de acontecer. Às vezes você tem buscado algo, clamado por algo, e não aconteceu, porque não é o momento certo, não é o tempo certo. Quantas das vezes, lá no meu trabalho, se alguém estiver acompanhando vai saber disso, eu começo a falar com um, vamos na igreja hoje, ele fala, eu vou, não deixa, depois eu vou. Eu chego para outro, vamos na igreja, e até fica chato, mas eu falo brincando, e um pouco de sinceridade, porque eu quero que essa pessoa venha para a igreja. Mas aí, essa pessoa ainda não vem. Eu entendo que ainda não é o tempo, que no tempo certo, Jesus vai fazer com que essa pessoa venha para a igreja. Aleluia. A minha parte eu estou fazendo. A minha parte é não deixar de, chamar. Isso eu e você tem que fazer. Não é porque teu filho, teu esposo, tua esposa, ou algum colega ou parente seu que não está vindo na igreja que você vai deixar de chamar. Continue chamando. Aleluia. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, se não me falha a memória, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz abrir, eu entrarei. Aleluia. Então a nossa palavra está sendo conforme, essa porta está batendo, uma hora essa pessoa vai abrir, e quando Jesus entrar na vida dessa pessoa, ela vai vir, quando Jesus fazer morada, aí ela não vai deixar de servir mais ao Senhor. Mas para isso há um tempo. O interessante é que eu e você não devemos desistir. Temos que continuar elevando o evangelho do Senhor, temos que continuar acreditando no poder da palavra de Deus. Mas é Jesus que Ele faz, é Ele que faz, aleluia, é Ele que age, é Ele
né, que é através do Espírito Santo que vai fazer mudança, aleluias. Mas passando um período, todos conhecem a mensagem, Jesus ele estava orando no monte, e ali, após ele descer do monte, vai dizer que algum soldado chega ali juntamente com Judas, o que iria trair. E quando Judas vai até Jesus, dá um beijo no rosto, para que os soldados soubessem que realmente era Jesus. E naquele momento, né, todos conhecem a mensagem, Pedro tira a espada, corta a orelha do soldado Malco, e aí Jesus vai, faz o milagre, cola de volta a orelha, e ali o soldado leva Jesus preso. E por que da outra vez Jesus não foi preso e dessa vez foi? Porque agora era o momento certo, agora já estava programado para aquilo acontecer, agora era necessário que aquilo ali acontecesse, porque aquilo que Jesus veio para fazer na terra, intermediado de Deus, né, pela obediência ao Senhor, Jesus já tinha feito. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia, tem certas coisas que ainda não aconteceu na minha vida e na tua vida, porque o tempo que era para ter feito, a gente não fez conforme era. Ainda certas coisas nós temos que fazer. Às vezes nós estamos buscando tantos, para que aquilo que está programado para acontecer lá no final, não acontece, porque no meio da caminhada, nós estamos deixando de fazer. Jesus só foi preso dessa vez, porque tudo aquilo que Deus tinha ordenado para que ele possa fazer, ele fez. Aleluias. Enquanto aquilo não aconteceu, Deus não permitiu que Jesus fosse levado. Da mesma forma sou eu e você. Às vezes você está buscando por alguém da tua família, ou por um milagre, não sei, mas quem sabe, Deus quer primeiro trabalhar na tua vida. Deus quer que você se ponha na posição conforme Ele quer. Deus quer que você seja, né, esteja na postura, faça conforme Ele quer a obra dEle, do jeito que Ele quer, porque através da tua vida, Deus vai começar trabalhando nas outras vidas, e aí sim, aquilo que você tanto almeja pode acontecer. Porque muitas das vezes somos acomodados, muitas das vezes falamos, não é meu tempo de estar adorando a Deus, não é meu tempo de eu estar pregando, não é meu tempo de estar orando. Aleluias. Deus só quer que nós nos ponha na posição. Às vezes por uma simples atitude minha e sua, Deus ele age no espiritual que a gente não está vendo, e coisas sobrenatural acontecem. Aleluias. Talvez você tenha orado, buscado tanto por algo, e Jesus está dizendo, só se põe na posição. Aleluia. Antes de eu fazer algo na vida daquela pessoa, eu quero fazer na tua vida primeiro. Mas você quer primeiro que acontece naquela vida, e antes de acontecer na sua. Aleluias. Então ali Jesus foi preso, porque já era chegada a hora dele. Aleluias. Lá em Mateus 26:18, aleluia, Jesus vai dizer assim, o meu tempo está próximo. Aleluias. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que o tempo dele já estava próximo, e o tempo de Jesus para vir para nós está bem próximo. Por isso que eu e você não devemos ficar esperando, vai levar um tempo para me mudar, vai levar um tempo para me perdoar, vai levar um tempo para mim ser mais humilde, vai levar um tempo para isso, para aquilo. Mas e para Deus, se Ele vir, que fala que Ele vai vir num piscar de olho, será que vai dar tempo? Aleluias. Entenda, o tempo do homem acaba, tem começo e tem fim. Será que o tempo que eu estou esperando não pode terminar antes do que a vinda do Senhor, o tempo de Deus? Aleluias. Glória a Deus. Porque lá em Apocalipse 3, na parte C, a parte final, vai dizer assim, o tempo está próximo. É um alerta para mim e para você. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você, aleluias, se põe na posição, aleluias, se converta totalmente de coração, muda realmente, porque a minha vinda já está bem próxima. Aleluias. O meu tempo
é mais próximo do que você imagina. Por isso que eu digo, às vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos de fácil, de mais fácil, porque graças a Deus hoje nós temos livre acesso de estar na casa do Senhor, buscar a Ele. Hoje nós podemos vir para a casa de Deus, adorar Ele, aprender com Ele, né? Pedir o nosso perdão ao Senhor aqui de todo o coração. Nós temos um momento de adorar ao Senhor, fazer, né, algo para Deus. Mas se chegar um dia que as portas fechar, ou como muitos têm deixado de aproveitar esse momento, têm deixado e perdido o amor de estar na casa do Senhor, será que essas pessoas vão ter força para realmente se converter novamente, antes que a vinda do Senhor venha e nos leva? Aleluias. Então que eu e você possamos entender isso, porque eu estava parando para meditar, e estava pensando, o nosso dia é muito corrido, a nossa vida é muito corrida. Nós, durante o dia, nós tentamos muitas das vezes fazer tantas coisas e não fazemos nada. Às vezes nós programamos tantas coisas, e quando nós paramos para pensar, estamos sentados no sofá, assistindo, mexendo no celular, e não fazemos nada. Aleluias. E deixamos de fazer as coisas de Deus, ocupamos nossas mentes com as coisas da terra, e isso muitas das vezes vai nos fazer falta. Se nós realmente fossemos pessoas sábias, conforme a Bíblia nos ensina, nós deveríamos fazer um cronograma da nossa vida, né? Tal hora é para isso, tal hora é para isso, tal hora é para isso. Aleluias. E o tempo de Deus que nós temos que tirar para Deus já estava programado. Aleluias. Quantas das vezes nós, quando realmente, né, eu imagino na época que não tinha celular, quantas das vezes as pessoas oravam mais, buscavam mais, internet às vezes não tinha mais tempo para Deus. E hoje em dia o tempo é o mesmo, mas não tem tempo. Aleluias. O dia é os mesmos 24 horas, mas muitas das vezes não tem um tempo para buscar ao Senhor, porque nós usamos o nosso tempo totalmente conosco. Glória a Deus. E o interessante é que às vezes, para nós alcançar o nosso tempo, muitas das vezes queremos acelerar, queremos correr, queremos cortar atalho. Glória a Deus. Quem aqui que nunca andou de carro, ou dirigindo, ou acompanhando alguém, e o certo é contra a velocidade, 80. Quem aqui não já passou do 80? Porque queria chegar logo no lugar, queria correr logo para chegar naquele lugar que você tanto deseja, porque o tempo é curto. Eu quero alcançar o que eu quero. Às vezes você está programado, vamos dizer, ir no dentista, ir numa loja, ir no aniversário, e às vezes você sai um pouquinho atrasado, você acelera para chegar naquele lugar. Quantos de nós já fez isso? E com as coisas de Deus, às vezes nós atrasamos para vir na casa de Deus e vamos mais devagarzinho ainda, porque o inimigo parece que coloca um peso nas nossas costas para nos cansar mais ainda. Então muitas das vezes nós estamos trocando o tempo que realmente faz a diferença na nossa vida, nós estamos deixando de buscar, que é o tempo eterno. Aleluias. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor, ou seja, mais vale você gastar seu tempo com Deus do que 1000 lá fora, gastar 1000 dias lá fora. Olha o valor de um tempo só com Deus, vale mais do que 1000. Então cada tempo que você passa com Deus seria como se fosse vezes 1000. Aleluias. Imagine o valor, e que eu e você possamos entender isso, que eu e você possamos entender que cada minuto que às vezes você levanta no meio da noite, na madrugada para orar, isso está valendo muito para você.
E isso está te ajudando muito. Não está ajudando eu, mas está ajudando quem está buscando, você. Aleluias. Não adianta falar assim, eu vou buscar porque é para agradar o pastor. Não. Quando é algo espiritual, é quem busca que é beneficiado. A oração, ela faz bem para quem está buscando. Aleluias. Para quem está orando. Glória a Deus. Porque através da tua vida, você está orando por alguém, está alcançando a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo você está sendo alcançado. Por isso que eu e você, nesta noite, entenda, o tempo do homem acaba, mas o tempo de Deus é eterno. E que eu e você, aleluias, saiba que aquilo que não acontece no nosso tempo é porque o tempo de Deus ele é melhor. No tempo de Deus vai acontecer conforme Ele quer, e vai ser o melhor para mim e para você. Se você observar aqui em João 4 e o verso 23, quando aquela mulher samaritana pergunta para Jesus, aonde tem que adorar a Deus? No monte ou em Jerusalém? Daí ele vai dizer assim, no verso 23, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluias. A hora vem e é agora. Glória a Deus. Então a hora é agora. Aleluias. Não deixa, não queira, aleluias, deixar para depois, para você estar adorando a Deus, buscar ao Senhor. A hora é agora, é toda hora que devemos adorar ao Senhor, em todo lugar. Não importa onde você esteja, mas sempre esteja adorando ao Senhor, esteja louvando ao Senhor. Se você observar, o salmista ele vai dizer, em um dos salmos dele, apressa, Senhor, ou seja, o tempo dele, o tempo da terra, para ele estava curto, simbolicamente falando, e ele estava lá, apressa, Senhor, porque eu preciso, meu tempo está acabando, tem que ser agora. Aleluias. Mas tem um salmo também que diz que é o tempo de Deus. Espera com paciência no Senhor. Às vezes você olha os dois tempos e fala, meu Deus, o tempo do homem está pedindo pressa e o tempo de Deus está falando para esperar. Mas entenda que às vezes aquele apressa pode demorar mais do que eu espero. Porque quando nós apressamos, Deus me dando aqui agora, quando eu e você for fazer algo com muita pressa, muitas das vezes sai mal feito. Quem é cozinheira pode, vamos dizer, está fazendo um arroz, e a pressa está para lá, está para cá, pode pegar o açúcar no lugar do arroz, ou o açúcar no lugar do sal, na verdade, e mistura tudo ali, porque naquela correria para lá e para cá, está com muita pressa. Aleluia. Mas quando nós esperamos em Deus, é como que nós estivéssemos ali paradinho ali, e Deus fala, só porque você esperou vai ser agora, e é rápido. Aleluia. Então nem sempre aquilo que chega apressado em nossa vida é para o nosso bem, pode ser mal. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus demorado e o Deus rápido. Demorado, modo de dizer, para nós, né, no tempo do homem, acha que demorou, e também é o Deus que faz as coisas rápidas. Por que eu digo isso? Porque quando aquele cego clamou a Jesus, na mesma hora ele foi até Jesus, Jesus mandou chamar e trouxe a vista para ele na mesma hora. Aleluias. Mas também foi o mesmo que quando curou aleluia, é o mesmo Deus que quando ressuscitou Lázaro, antes de ressuscitar, levou um tempo, né, para que ele chegasse a esse momento para ressuscitar. Então o nosso Deus, como eu disse, o que eu quero que a igreja entenda é isso, que o nosso tempo, aleluias, ele tem começo e tem fim, ele acaba, mas para Deus não tem tempo. Deus ele faz assim, ó. Mas para que nós entenda, a Bíblia fala do tempo de Deus. Por que isso? Porque às vezes eu vou começar a campanha e vou terminar a campanha, e aquilo que eu quero talvez não vai acontecer, porque ainda não é o tempo que Deus quer. Aleluias. Mas às vezes
eu posso só falar, eu vou começar a campanha e Deus já me dá um milagre na mesma hora. Mas não é porque que muitas das vezes nós não recebemos que Deus não vai fazer. Deus vai fazer sim. Ele sabe o momento certo. Glória a Deus. Aleluias. E para concluir tudo isso que eu estou falando aqui, vou estar lendo mais uma vez o versículo Eclesiastes 3 e o versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Aleluias. Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? É como que, vamos trazer pelo lado do alimento, é como que você tivesse uma vontade, vamos dizer, de comer um bolo, e você olha o bolo ali, o bolo chega, o bolo do jeito que você quer, mas na hora que você prova, você fala assim, nossa, tem muito açúcar, vou tirasse um pouquinho desse açúcar, ficava bom. Nossa, tá sem açúcar, vou jogar um pouquinho de açúcar. Aleluia. Deus não é assim. Se é um bolo que você quer, Ele vai te dar do jeito que você gosta, e quando você comer, você fala, meu Deus, melhor do que eu imaginava. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Quando Deus faz o tempo de Deus, no tempo dele, será melhor do que eu imagino. E não é algo que vai acabar, não é como o gelo que você coloca na mão e derrete, acaba, não. É algo eterno e é algo bom. Amém? Então que eu e você possamos viver no tempo de Deus, que eu e você possamos confiar no tempo de Deus. Amém? Essa é a palavra. Espero que todos, entendam o que Deus quis falar nesta noite. E as palmas bem alegres para Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.